Fala pessoal, aqui é a Feira, vim fazer mais um pós-jogo do Cruzeiro e hoje uma vitória. Sim, uma vitória e que vitória! Extremamente convincente, né? Ou melhor, um triunfo aí sobre o Bahia, 3-0 no Mineirão. Agora são exatamente 1h e 6 minutos da sexta-feira, porque só agora que eu consegui, assim, melhorar as emoções, sabe, acalmar as emoções para conseguir gravar um vídeo, porque realmente hoje foi muito emocionante, gente. Eu confesso que eu literalmente chorei quando acabou o jogo, porque não quando acabou o jogo, assim, eu acho que foi no segundo gol do Caio Jorge, enfim. Aquela emoção de ver o time jogando bem novamente, que eu não sabia e não imaginava quando a gente ia viver esse momento mais uma vez, porque estava sempre alguma coisa dando errado. E foi lindo de ver ali o Mineirão na mesma sinergia dos jogadores. Então vamos comentar um pouquinho mais sobre esse jogo. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Fernanda, pode me chamar de Fê. Se inscreve aí para não perder mais vídeos como esse. Vamos lá. Bom, vamos lá. O Jardim, ele manteve a mesma escalação do jogo contra o São Paulo, que foi o primeiro jogo ali que o Cruzeiro começou a mostrar algum sinal de organização, um sinal de vontade, né? E, obviamente, ele fez certo, né? Porque se você testa um time, coloca uns jogadores e o time consegue produzir de uma maneira interessante, consegue entregar um desempenho bacana, você tende a manter aquilo ali. Talvez fazendo um ajuste ou outro, mas você tende a manter. Então, eu achei que ele fez uma boa escolha e a gente conseguiu enxergar isso dentro de campo. No último vídeo, né, no último jogo, eu elogiei muito o quê? A postura do Cruzeiro, porque eu vi um time combativo, um time competitivo, que estava com muita vontade de ganhar, disputando, ganhando duelos, um time extremamente raçudo mesmo. E a gente teve isso novamente no jogo hoje. O Cruzeiro estava querendo muito ganhar. E o Cruzeiro sufocou o Bahia, principalmente ali no primeiro tempo. O Bahia não viu a cor da bola, porque o Cruzeiro sufocou mesmo, pressionou, forçou o erro dos caras. E seria um pecado o primeiro tempo acabar sem o gol, porque o Cruzeiro amassou, né? Mas aí acabou esbarrando nas defesas do goleiro, ou então em decisões meio erradas ali na hora da finalização. Na verdade, defesas dos goleiros, né? Porque teve o primeiro, depois foi substituído pelo segundo, e ambos foram bem, né? Ali fizeram defesas importantes, defesas difíceis, inclusive a defesa do pênalti que o Caio Jorge bateu, e infelizmente ele errou. Mas o gol do Lucas Romero foi muito importante. É um golaço, assim, de muito fora da área. Eu acho que poucas pessoas acreditaram que ia sair esse gol, nem mesmo o goleiro deles. Teve um efeito na bola e tudo também. Mas eu acho que esse gol, ele foi crucial para a vitória do Cruzeiro. Porque a gente sabe como que funciona o clima de futebol, principalmente jogando em casa ali. Se o Cruzeiro vai para o intervalo, mesmo que amassando, mas vai para o intervalo um 0-0, gera uma pressão muito grande ali para o segundo tempo. Você já entra com obrigação de fazer gol nos primeiros minutos, então já começa aquele clima tenso no estádio, uma vai ali, outra, o torcedor começa já a xingar, que fica sem paciência, os próprios jogadores começam a se pressionar muito mais e aí pode gerar algum tipo de desequilíbrio. Então aquele gol do Romero, para mim, ele foi muito importante para, de verdade, garantir essa vitória, porque os caras foram mais leves para o vestiário, o Cruzeiro volta sem essa pressão, porque já conseguiu marcar seu primeiro gol, já abriu o placar, e daí para frente só para cima, né? Então, golaço aí do Lucas Romero, que vai ser papai de um menininho chamado Benício, né? Que ele já tem uma filhinha e agora vai ter um filhinho. Felicidades para ele aí. Bom, e aí o Cruzeiro volta para o segundo tempo e a gente tem uma alteração, que é o William no lugar do Fagner, porque o Fagner fisicamente ele sentiu, não estava conseguindo continuar. E aí o William não entrou muito bem, eu acho que ele foi abaixo assim da rotação, da pegada que estava o time do Cruzeiro, ele comete alguns erros, inclusive, mas não foi suficiente para atrapalhar o Cruzeiro a ponto de a gente levar gol nem nada do tipo. O Cruzeiro consegue sair com a vitória, porque faz 2 gols aí no segundo tempo, gols do Caio Jorge, que ele conseguiu
se redimir, né, pelo erro cometido, vamos dizer assim, no primeiro tempo, né, do pênalti. Então ele vai e faz mais 2 gols. E, cara, eu admiro muito a resiliência do Caio Jorge, porque ele erra um pênalti, ele não deixa aquilo abalar, pelo contrário, parece que ele usa aquilo de combustível e motivação e ele converte tudo isso em um desempenho ainda mais forte e converte em gols e ele usa realmente essa força que foi gerada de um erro, de uma crítica, de um problema ruim, né? E foi a mesma coisa da outra vez. Não sei se vocês lembram que o Caio Jorge ele chegou a perder outro pênalti pelo Cruzeiro ano passado. Se eu não me engano, foi contra o Inter. Que o Caio estava muito mal aqui no início do Cruzeiro, não fazia gol de jeito nenhum. Aí ele vai e erra o pênalti contra o Inter. E aí, tipo assim, ele vira o jogador mais criticado do Cruzeiro. Todo mundo cai em cima, a mídia, a imprensa, a própria torcida, como eu falei. E eu acho que se fosse uma pessoa de cabeça fraca, não teria aguentado, né? Mas ele usou aquela motivação e desde aquele pênalti que ele errou contra o Inter, ele virou a chavinha e virou outro jogador. Parece que ele precisava daquilo e ele fez isso novamente. Uma amiga minha até brincou que ela quer o contato da psicóloga do Caio Jorge e eu também queria, porque eu sou zero isso. Eu sou uma pessoa que os erros, eles me enfraquecem. Quando eu cometo um erro, eu fico me martirizando por isso, sofrendo por isso e acabo decaindo meu desempenho nessa área que eu tiver errado. Agora o Caio, ao contrário, ele pega, ele usa como força, e eu acho isso muito bacana. Enfim, a gente faz 2 gols e sai com a vitória de 3-0, numa sinergia linda da torcida com o time. E vamos falar dos jogadores em específico, mas assim, um jogo muito bom de todo mundo, basicamente. O Cássio, gente, a gente precisa falar sobre o Cássio. Tá fazendo nada. Aquelas. Literalmente não precisa fazer nada. Eu acho que ele fez uma defesa só no jogo. Ele assistiu de camarote, porque o Cruzeiro não sofreu muito. Até que no segundo tempo, um pouco mais, porque o Bahia fez umas alterações, entrou o Lúcio Rodrigues, Everton Ribeiro, Gilberto, enfim, jogadores importantes para o Bahia. Mas ainda assim não conseguiram fazer gol, não conseguiram criar tanto perigo, porque o Cruzeiro estava muito combativo e estava parando os contra-ataques do Bahia mesmo. Se precisar fazer falta, fazia, se precisar levar amarelo, fazia, mas não era um time apático, não era um time sem alma, como eu falei dos outros jogos. Era um time que estava com sangue no olho para vencer. E aí, enfim, o Cruzeiro, o Bahia teve alguns momentos no segundo tempo ali, mas ainda assim o Cássio ficou suave, não precisou trabalhar muito. E que bom, eu gosto quando ele não precisa trabalhar, mas nos pequenos momentos que foi acionado, foi ok, então é isso aí. Na lateral direita a gente começa com o Fagner, que eu achei que ele fez um primeiro tempo gigantesco. O Fagner estava muito bem antes dele sentir ali. Espero que não seja nada grave, que ele consiga voltar em breve. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Os cruzamentos do Fagner, assim, absurdo. Defensivamente também, ele vai para cima dos duelos, ele acredita em todos, às vezes até de maneira intensa demais, né? Ele até perde um pouquinho ali o momento. Mas, assim, o Fagner fez uma partida muito boa, como eu falei, ajudando na criação, ajudando na defesa, conseguindo recompor, correndo bastante. Assim, uma partida muito boa. E na esquerda, o Kaique. Maestro também, o Kaique foi muito, muito bem. Acho que eu achei a melhor partida do Kaique no Cruzeiro, talvez a melhor dele no Cruzeiro, ou se não, top 3, assim. Achei o Kaique muito bem, muito seguro, também ajudando defensivamente, como ofensivamente. Seguro, parece que ele estava leve, parece que saiu um peso das costas dele. Talvez começa com M, termina com N. Talvez um peso que foi para outro time aí, levou o peso para lá, e esse time estava tomando goleada Mirassol. Enfim, quem entendeu, entendeu. O Kaique estava leve, entendeu? Sabendo a hora certa de marcar, sabendo dar os botes, ao mesmo tempo indo para a grande área, tentando ajudar ofensivamente com algum passe, uma assistência, alguma coisa do tipo. Ele tentando mesmo, e que partida do Kaique. Assim, tá no auge, agora sim, é titular absolutíssimo do Cruzeiro. Nossa zaga, Fabrício Bruno e Vidalba, achei também eles numa sintonia muito boa, achei que fizeram um jogo de alto nível, os dois, o Vidalba, ele sempre faz o básico, né? Pelo menos o básico ele entrega, mas eu acho que hoje ele fez além do básico, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele é muito atento
ao seu redor, então, assim, isso é muito importante. Não é aquele jogador que ele fixa num jogador, ou então fixa na bola e esquece o ambiente. Ele tá sempre olhando o contexto, então isso ajuda muito o Vidal. Então, eu achei que ele foi muito bem também. Fabrício Bruno nem se fala, xerife ali da nossa zaga. E o Cruzeiro não sofreu gol pela primeira vez no Campeonato Brasileiro e tinha 14 jogos que o Cruzeiro estava levando gol em sequência. E a gente conseguiu quebrar essa sequência de 14 jogos levando gol. Isso foi muito importante. A gente tem que falar sobre isso, que a nossa defesa está se encontrando. E isso passa pelo goleiro, apesar que hoje não precisou muito, mas passa pelos laterais, passa pelos zagueiros e passa pelos volantes, que a gente vai chegar agora. Primeiro volante, o Lucas Romero, que fez o golaço, né, aí do primeiro tempo, que foi extremamente importante. Achei que ele defensivamente também foi bem na partida de hoje. Cometeu um erro ali ou outro, mas achei que o Romero, ele tá crescendo, e ele começou o ano mal, mas eu sinto que ele tá melhorando a cada jogo que passa, né? Agora vamos falar ali, para mim, dos dois melhores jogadores do Cruzeiro. É difícil falar, porque foi todo mundo bem. Mas, assim, dois jogadores também que se destacaram muito. Primeiro, o Lucas Silva. Gente, o Lucas Silva voltou a ser aquele de 2013, 14. Que isso, jogando fino da bola. Os passes que ele dá, as assistências, gente, nojentas, no melhor sentido da palavra. Que isso, Lucas Silva. Assim, ele é um cara que ele tem uma saída de bola muito boa, uma visão de jogo muito boa. Ele dá cadência ao jogo. Você vê que o Lucas Silva, ele pensa antes de dar o passe. E é um negócio raríssimo no futebol hoje em dia, principalmente no futebol brasileiro. E isso não estava tendo no Cruzeiro, inclusive, há uns jogos atrás. Eu até reclamei disso no início do jogo, no início do ano, que o Cruzeiro, os jogadores, tinham um desespero para se livrar da bola. A bola chegava, os caras passavam como se fosse batata quente, assim. Não pensava antes de jogar a bola, só queria se livrar dela. Tinha um desespero, um jogo afobado. Não foi isso que a gente viu no Cruzeiro hoje. E especificamente o Lucas Silva. O Lucas Silva, ele recebe a bola, ele para, ele olha todo mundo, ele vê quem está mais posicionado, mais bem posicionado, e ele faz o passe com uma leveza, uma maestria. Gente, eu fico muito feliz porque o Lucas Silva, ele é um jogador que sempre demonstrou muito respeito à camisa do Cruzeiro, foi muito campeão aqui, então eu gosto de ver ele jogando bem aqui, e ele tem qualidade, então eu fiquei muito feliz com a partida do Lucas Silva, mais uma vez, foi extremamente importante. E aí tivemos o Christian também, que o Christian, ele é um volante, mas ele tá jogando meio como um meia-direita, aberto pela direita. E o Christian fez uma partida hoje muito boa também, gente. Com a marcação quase que impecável, ele acreditando em todos os duelos, disputando as bolas e indo bem nos passes também. Queria pedir perdão ao Christian, que eu cheguei a criticar ele já, nos jogos o Cruzeiro estava mal e ele entrava, e eu critiquei, falei, eu acho que esse Christian aí não tem tanta qualidade. Me desculpa, Christian, errei. O jogador que você foi hoje mostrou que você tem sim qualidade, que você sim entende da bola. E faltava ali uma organização tática, faltava um técnico de verdade para saber te colocar direitinho na sua posição. Aí a gente ainda teve o Matheus Pereira, que o Matheus Pereira, por mais que ele não deu nenhuma assistência, nem fez gol, eu achei que ele foi importante para o jogo de hoje, tanto com a bola, mas muito também sem a bola. Se vocês repararem, pegarem o jogo e repararem apenas o Matheus Pereira, ele estava tentando fazer desarmes e roubar a bola e buscar, e corria, e voltava para recompor, e voltava para o ataque, pressionava a defesa adversária, então ele foi muito participativo, ele tentou achar alguns passes diferentes, você vê que ele tem uma visão de jogo também diferenciada, mas eu gostei muito dele sem a bola e com a bola também, um jogador que, por isso que ele tá ganhando chances com o Jardim, porque ele tá mostrando uma dedicação e uma capacidade de recompor quando é necessário, mas produzir ofensivamente também. E aí a gente tem o Wanderson, jogando aí nas pontas. Achei que o Wanderson hoje foi um jogador bem intenso, correu muito. Infelizmente perdeu um gol ali que não podia perder. Assim, não sou a maior fã do Wanderson, mas eu não acho ele ruim. Muita gente fala, o Wanderson é horrível. Então, não acho ele horrível. Eu acho que ele é um jogador que ele sabe se posicionar bem, ele sabe estar nos lugares corretos, mas ele precisa tomar melhor decisões. Às vezes ele pega a bola, começa a correr, ninguém consegue parar.
mas aí chega lá no momento de tomar a decisão, ele não toma a decisão correta. Mas, assim, eu gostei da partida do Wanderson, assim, achei que ele conseguiu contribuir bastante para o Cruzeiro, incomodou muito a defesa do Bahia. E, por fim, outro nome que foi aí destaque muito positivo e protagonista da partida, que é o Caio Jorge, que fez 2 gols, perdeu um pênalti, mas isso aí ninguém vai lembrar mais, a gente vai focar nos gols que ele fez, que é um jogador que tem um poder de finalização muito bom, isso aí não dá para negar, como eu falei da resiliência dele também, que é muito importante. Ele é um jogador que tem futuro, tem presente, mas tem futuro também, que ele ainda é jovem, é uma joia nossa, que foi um investimento, inclusive, muita gente fala, porque o Cruzeiro é melhor sem os jogadores caros e tal, mas o Caio Jorge foi um investimento que o Cruzeiro fez, tá? Não veio de graça, salário não é barato, ele é um investimento, mas foi um investimento correto, realmente, que vem entregando bons resultados aí desde o ano passado, bons desempenhos, entregando gols, e é isso que a gente quer ver. Fico muito feliz por ele, de verdade. Então, esse foi o time titular do Cruzeiro aí. A gente teve umas entradas aí, como foi a do William no segundo tempo. Não achei que o William entrou tão bem. Tentou ali. Parece que o William também entrou sentindo. Teve momentos que ele estava sentindo ali alguma coisa. Fisicamente, ele não tá 100% aparentemente. Mas o Cruzeiro não tem muita opção para lateral direita, né? Se o Fagner e o William machucam ao mesmo tempo, fica mais complicado. Teria que improvisar, talvez. O Marquinhos já jogou de lateral direito antes. Deslocar o Romero, mas a gente perde o primeiro volante. Quem colocaria ali? Enfim. Mas eu espero que o Fagner e o William fiquem 100% fisicamente, porque a gente precisa muito deles, né? E aí os outros jogadores entraram mais para o final, né? Gabigol, Dudu, Eduardo, Wallace. Então não dá muito para avaliar o desempenho deles. Mas é isso, pessoal. Fiquei muito feliz. A torcida cantou muito, cantou lindo. Foi maravilhoso estar ali no estádio acompanhando de perto. Como eu falei, foi emocionante ver o Cruzeiro jogando bem, o Cruzeiro envolvente. Lembrou aí bons tempos de 10 anos, de 11, 12 anos atrás, para ser bem sincera, foi essa sensação que passou. Tinha muito tempo que eu não saía do estádio tão orgulhosa do Cruzeiro, tão feliz de ver esse time jogar. Então, assim, eu tô feliz, realizada. Eu espero que isso continue, que não seja só um ponto fora da curva, que o Cruzeiro continue evoluindo. E é claro, a gente, como torcida, tem que se fechar, porque agora a mídia vai querer cair em cima, né? Vai querer cair em cima, porque nunca gostam de ver o Cruzeiro bem. Então, eles vão começar a procurar picuinha ali no fato do Gabigol ter no banco, do Dudu no banco, vão começar a pressionar, tentar criar um clima ruim por aqui. Mas a gente tem que se fechar com o time, se fechar principalmente com o nosso técnico, Leonardo Jardim, que é o principal responsável por isso. É um cara que está organizando o Cruzeiro dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Ele é um cara que consegue identificar problemas na preparação física, tanto que já demitiram o último preparador, conseguiu identificar problemas também no scout, problemas, oportunidades de melhora, vamos dizer assim, também, nessa questão de observar os jogadores emprestados, de fazer aí uma observação aos jogadores de Série B também, que podem vir e serem úteis, né? Enfim. Queria agradecer muito, muito, muito aí vocês que estão assistindo o vídeo, que ficaram até aqui. Muito obrigada por ouvir minha opinião, por se importar com a minha opinião. Pode deixar as suas nos comentários aí, sempre com muito respeito, muito leve, principalmente agora que o Cruzeiro ganhou. Vamos ser positivos, ser otimista, vamos olhar os pontos positivos. Claro que pode melhorar muita coisa ainda, mas a gente está no caminho certo, a gente tem um baita de um técnico que conhece muito mais futebol do que a gente. Vamos confiar, vamos fechar, apoiar, porque o Cruzeiro, ele precisa disso, precisa da gente. A raposa. Obrigada pela audiência, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito, muito feliz aí, ó. Vou deixar meu arroba passando para você. Não esquece de se inscrever, tá? No meu canal para não perder mais vídeos e lives como esse, falando de Cruzeiro. E deixar o seu like também, que me ajuda muito, muito, muito. Por favor, o seu like é muito importante. Tá bom, pessoal? Um grande beijo. Uma ótima noite, um ótimo dia para você. Bom feriado, feliz Páscoa. Cruzeiro não estragou nosso feriado. E o Cruzeiro feminino também ganhou. Hoje foi 2-1 contra o Inter. Todo mundo ganhando, Cruzeiro feliz, ó. Não tem motivos para ficar sem o sorriso no rosto. É isso. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.